Em março de 1889, aconteceu o conhecido milagre de Juazeiro. A hóstia consagrada se transformou em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, em uma celebração do Padre Cícero. Esse milagre se repetiu 48 vezes. A cada vez, a hóstia se transformava em sangue na boca daquela mulher. Ao ser informado dos fatos, o padre Monteiro, reitor do seminário do Crato na época, fez uma romaria que reuniu cerca de 3.000 pessoas na igreja de Nossa Senhora das Dores, onde presidiu a celebração. Durante a homilia, fazendo um sermão bem exaltado, ele pegou um dos panos que o padre Cícero usava para limpar a boca de Maria de Araújo e para guardar as hóstias manchadas de sangue, pano esse chamado de corporal. Ele mostrou aquele pano ao povo e exclamou que ali estava o sangue de Jesus Cristo. Em uma das ocasiões, no sábado de Aleluia, o sangue teria jorrado de novo da boca da Beata. Dessa vez de tão abundante, chegará a atingir e embeber o corporal, o tecido branco e quadrangular sobre o qual se colocam o cálice com o vinho, e a patena, o pratinho de metal com as hóstias. Esses panos são as possíveis relíquias do sangramento da hóstia consagrada, e são uma das provas da existência do milagre. Todavia, quando chegou até o bispo Dom Joaquim Vieira, o relatório da segunda comissão, enviada por ele para estudar o milagre, dessa vez afirmando que tudo não passava de mentira, as retaliações aconteceram com velocidade. Porém, o que o bispo não contava é que o povo acreditava piamente, a fé impulsionava o povo, motivando multidões a frequentarem a igreja do padre, venerando os panos manchados de sangue. O bispo precisava fazer alguma coisa, e sua ordem veio com rigor. Foi ordenado destruir tudo que estivesse ligado ao suposto milagre. Tudo deveria ser queimado e as pessoas não podiam falar nada sobre o ocorrido. Ninguém falava nesse assunto. Quando eu ia me confessar, o padre perguntava se eu acreditava nos milagres, eu dizia que não, para poder receber a absolvição. Todo esse clima de censura não impediu que a família dessa costureira guardasse a única prova do fenômeno. É esse lenço que Padre Cícero usava para limpar o sangue da boca da Beata. Esse é um dos paninhos. Esse é um dos paninhos. Os outros deram fim, queimaram. O que isso significa para você? Ave Maria, é uma relíquia, minha filha. Eu tenho o maior ciúme desse pano. Já veio muita gente pedir aqui para levar para Roma, para fazer um estudo, não sei o quê. Doutorada na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia de Braga, em Portugal, a psicóloga Maria do Carmo Paganforte, escritora do livro Maria do Juazeiro, a Beata do Milagre, em entrevista falou sobre essas provas do milagre. Abre aspas. Os testemunhos, materiais e imateriais, são importantes para se estudar um fato como esse do sangramento da hóstia. Estamos falando de fato, algo acontecido no nosso mundo, portanto, observável, passível de análise. Se queremos compreender o que aconteceu em Juazeiro do Norte, os panos ensanguentados podem ser encarados como um testemunho daquele acontecimento. Mas eu diria que um testemunho muito fraco, que já não é capaz de nos dizer grandes coisas. Em primeiro lugar, há que se ter garantias inapeláveis da autenticidade do pano. Essa datação é muito complicada e presta-se a discussões infindáveis. É só nos lembrarmos das controvérsias em relação à datação do Santo Sudário de Turim. Mas, de qualquer forma, este seria um passo muito importante. A autenticidade do pano. A outra questão é, o que a ciência poderia nos dizer? Como ciência absolutamente neutra. Por exemplo, que é sangue humano, do tipo tal ou qual, etc. Há que se estudar o ambiente em que isso aconteceu, há que se estudar quem foi o instrumento do possível milagre. Nunca podemos esquecer que quem faz o milagre, do ponto de vista da teologia, é Deus e não a Beata Maria de Araújo ou o Padre Cícero. Há que se estudar, principalmente, as consequências disto, as reações que tal fato provocou, se provocou, na transformação do mundo. No nosso caso, temos esse testemunho infinitamente mais forte do que os panos ensanguentados, as romarias para o lugar sagrado de Juazeiro do Norte.
Antes da ciência, antes de qualquer análise de laboratório, nossos romeiros nos chamam a atenção para o fato de que, em Juazeiro, aconteceu algo de extraordinário. Isto sim é inapelável. Não é preciso laboratório para comprovar essa autenticidade. É o que Dom Fernando Pânico, em uma conferência Expressão Litúrgica das Romarias em Juazeiro do Norte, publicado no site da Diocese, chama de Teologia Primeira. Aquela que salta aos olhos e que nos dá a certeza do extraordinário. Mas a certeza, muitas vezes, não é a verdade. Às vezes coincide, mas às vezes a certeza engana. Por isso é também importante a reflexão sobre a experiência vivida, a compreensão do que aconteceu, a sistematização dos dados encontrados e das descobertas feitas chama-se teologia segunda, ou seja, teologia que estudamos nas salas de aula e que vem escrita nos livros, diz Dom Fernando. A função da análise dos panos ensanguentados seria essa: colaborar para, entre muitos outros dados registrados, confirmar, como numa teologia segunda, aquilo que o grande testemunho dos romeiros já nos diz inapelavelmente. Agora, se compreendemos as circunstâncias em que tal fato ocorreu, as motivações que fizeram com que tal fato acontecesse, então sim aquela carne e aquele sangue adquirem significado. Portanto, o ambiente, quem foi o instrumento e as consequências advindas desse fato. É somente a partir dessa teologia segunda, desses estudos que envolvem a antropologia, a sociologia, a história, a psicologia que a Igreja Católica pode dizer: isto é um milagre, isto aconteceu por intervenção direta de Deus. E então pode admitir como legítimas as devoções criadas a partir daquele fato extraordinário. Muitos exames médicos foram feitos a pedido do padre Cícero na Beata Maria de Araújo. Estão todos muito bem documentados com atestados dos 2 médicos e um farmacêutico que pessoalmente examinaram a Beata. De novo, o que aqui a ciência pode fazer é comprovar o acontecido, fazer testes como fizeram com a Beata para verificar se ali não havia truque, se não era sangue de galinha, se não havia úlceras na boca, na língua, no aparelho digestivo, enfim. Dada a dificuldade, hoje, de fazer as análises de datação, a dificuldade em se encontrar panos com matéria suficiente para análise de laboratório, pois a maioria dos panos era lavado como nos explicava Dona Assunção Gonçalves, temos utilizar, com o rigor do método histórico, sociológico e antropológico, e valorizar toda a documentação que temos e que são, inapelavelmente, da época. Nessa documentação, especialmente nos inquéritos, consta que os médicos não souberam explicar, pela medicina, o que era aquele sangramento. E consta ainda que os teólogos, os 2 melhores teólogos do Ceará à época, Padre Costa Lobo e Padre Antero, afirmaram, na conclusão do seu relatório, que o sangramento da hóstia era milagre. Esse relatório foi muitíssimo bem feito, com todas as análises necessárias, recolhendo todos os testemunhos necessários para garantir a veracidade do fato. Mais ainda, temos a valorizar o testemunho humano de milhões de romeiros que vão a Juazeiro em busca do lugar sagrado. Testemunhos de que algo extraordinário aconteceu em Juazeiro do Padre Cícero.